Olá, amigos! Hoje eu estou aqui para dividir com vocês 3 leituras recentes que eu fiz e que eu acho que são leituras interessantes para uma ressaca, curar uma ressaca literária, vamos dizer assim. Para você que acabou de sair de uma leitura densa, mas que busca alguma coisa ao mesmo tempo inteligente, sensível, divertida. Então vamos conversar um pouquinho sobre essas leituras. Bom, para começar, eu gostaria de dividir com vocês essa leitura aqui que eu fiz do livro da Bruna Martioli, É Tempo de Morangos, Reflexões sobre Livros. Primeiramente, se você não conhece a Bruna Martioli, a Bruna é uma professora, atualmente ela está fazendo o doutorado dela na área de literatura em Portugal. Vale muito a pena acompanhar a Bruna, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. E é um deleite todas as publicações dela, assim como o livro que ela escreveu aqui para a gente, Tempo de Morangos, Reflexões sobre os Livros. Nesse livro aqui ela vai compartilhar com a gente um pouco da trajetória dela literária, um pouco da sua vida pessoal também, contando sobre a sua família e sempre relacionando com a literatura. Mostrando a sua jornada, o seu aprendizado, né, com que muitos autores como a Lígia Fagundes Telles, a Clarice Lispector, Guimarães Rosa e muitos autores da língua portuguesa também, ela vai trazer passagens muito legais da literatura. Talvez você não conheça, eu mesmo, muitas poesias que tem aqui do Manuel de Barros, por exemplo, eu não conhecia. Então são reflexões muito legais assim sobre a caminhada dela até ela chegar em Portugal, toda a construção da sua personalidade, muitas resoluções também que ela tomou na vida dela que foram muito marcantes, né, para trajetória que ela tem no momento, foram obtidas aqui através desses autores. E para compartilhar com vocês aqui um trecho que eu achei muito bonito do livro dela, na página 61, capítulo 6, que ela fala a escolha das profissões, que ela vai nos dizer assim: os livros nunca foram um passatempo ou uma coleção de prateleira, são abrigo, espelho, farol. A linguagem me deu estrutura quando tudo era instável, me ofereceu companhia quando o mundo parecia ir rápido demais. E ainda hoje me devolve o silêncio necessário para compreender a maturidade não como perda, mas como potência. O relacionamento mais importante da minha vida sempre será comigo, com o que acredito, com os dias que passam, com a minha solidão, com a minha profissão, com quem amo e até com quem detesto. De tudo fica eu. É urgente aprender a ser eu. Inteira no silêncio, inteira na escolha, inteira até nos erros. Ser feliz com as decisões que tomei, mesmo quando doer. Então, aqui você já tem uma provinha do que é esse deleite desse livro, é muito maravilhoso, eu me diverti muito lendo, emocionante a história da Bruna com a avó, com o pai, a caminhada dela. Fica uma dica aqui para vocês e tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O próximo livro que eu gostaria de deixar de recomendação para vocês é esse daqui, Como Arruinar um Casamento, da Alison Spack. Acredito que seja assim que pronuncie o sobrenome dela. Bom, eu fiz essa leitura junto com um clube de livro que eu participo e, a princípio, assim, a intenção mesmo desse livro era de uma ressaca literária, que a gente saiu do grupo, e a proposta era de uma leitura leve, só que eu me surpreendi muito com esse livro, porque ele é uma mistura de várias coisas. Ele é divertido, ele traz muitas reflexões sobre a vida, né? A personagem vai compartilhar aqui alguns momentos tristes da vida dela. A gente vai acompanhar aqui a história da Phoebe, que é uma professora de literatura inglesa nos Estados Unidos, e ela está passando por um momento muito delicado, que é o seu divórcio. E a gente vai acompanhar todos os seus pensamentos, o que aconteceu entre ela e o marido, que levaram ela a um estado depressivo, e ela toma uma decisão muito drástica
e resolve jogar tudo para cima, vamos dizer assim. E nessa de jogar tudo para cima, ela decide ir se hospedar num hotel que ela achava maravilhoso. E chegando lá, ela se depara com um casamento. Estava acontecendo um casamento nesse hotel. E, para surpresa dela, o casamento era extenso, ia durar uma semana das festividades que foram organizadas. E aí ela vai conhecer a noiva, e aí a gente vai entrar nesse mundo do que vai acontecer, muito improvável na história da Phoebe. E lá ela vai conhecer muitas pessoas que vão ser muito importantes para as novas reflexões que vão surgir para ela, onde ela imaginou que tudo terminaria ali, vamos dizer assim. Ela conhece novas possibilidades, novos pensamentos, novas pessoas, e isso vai impactar muito positivamente para a vida dela, de certa forma, porque ela chega nesse hotel desacreditada de tudo, pela fase da depressão que ela estava vivendo. E a gente vai acompanhar muitas reflexões bonitas, assim. Ela não teve mãe, e o pai dela era uma pessoa muito retraída com a vida. E aí a gente vai ver ela descrevendo o pai, falando da solidão que o pai vivia por conta de ser viúvo. E ela vai fazer muitos comparativos da personalidade dela. E uma coisa muito bonita também que ela vai falar, que ela vai trazer aqui nesse livro para a gente, como professora de literatura, ela sempre buscou muito nos clássicos, nos livros, como se eles fossem uma bíblia, um guia para ela de como viver, de como levar a sua vida. Porque o pai meio que não fazia esse papel na vida dela e ela não teve uma mãe presente. A mãe dela faleceu quando ela era muito nova. E a gente pode até fazer uma ligação, uma pequena ligação com o livro da Bruna Martioli, porque ela fala justamente isso, né? Os livros trouxeram uma perspectiva de ela levar a vida dela adiante. Mas com o passar do tempo, com o casamento e com as questões que ela vai viver no casamento, ela desenvolve essa depressão e para ela as coisas começam a não fazer mais sentido. Só que quando ela chega nesse casamento, ela vai descobrir novas possibilidades de vida. É muito engraçado, assim, ela tem um humor legal de descrever as questões dela de vida. Ela não é uma personagem assim muito densa, né? Apesar de trazer coisas importantes, levantar questões importantes que a gente vai acompanhando, é um livro leve, é um livro divertido, que você não termina ele com aquela sensação de peso, né? De acompanhar uma história complexa de depressão. Não, pelo contrário. Aqui nesse livro, a autora trouxe uma forma de escrita muito interessante em abordar, né, um tema tão complexo e importante que é a depressão. Então, achei muito, muito legal e gostaria de deixar indicado para vocês. Se você já leu algum desses livros que eu estou indicando aqui, já comente aqui, diga o que você achou. Aproveite e se inscreva no canal também para acompanhar os próximos conteúdos. Eu estou trazendo esses livros aqui mais leves, porque o último vídeo que eu deixei aqui para vocês foi uma tentativa de fazer justiça ao filme da Morro dos Ventos Uivantes. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui para vocês, vale a pena conferir. E comentem lá também o que vocês acharam. E não deixe de se inscrever no canal. Bom, o próximo livro que eu gostaria de deixar recomendado aqui para vocês é esse daqui, da Virginie Grimaldi, O que Resta de Nós. Essa leitura aqui também é uma leitura muito bonita. Aqui a gente vai acompanhar a história de 3 pessoas que se encontram na vida. A história da Giane, do Theo e da Iris. A Giane é uma senhora que está passando pelo luto, né? O livro começa nessa parte. Ela perde o marido e ela não tem mais nenhum sentido na vida dela.
as coisas começam a ficar difíceis para ela, e a ponto dela pensar em alugar o seu apartamento. Ela tinha um apartamento muito grande com o marido, ela não tinha filhos, e aí ela decide alugar os quartos excedentes. E a gente vai conhecer o Theo. O Theo também está em busca de um lugar para ficar, um quarto para alugar. Ele é jovem. Um Theo que é filho de uma mãe alcoólatra. O que eu achei muito interessante é que aqui a gente vai acompanhar o viés dessas pessoas que sofreram com essas questões. A Giane com o luto, o Theo, o viés dele pela perspectiva de um familiar, né, de uma pessoa que luta contra o alcoolismo. É muito, muito sensível, assim, muito delicada a forma como a Virginie Grimaldi traz essas questões aqui do alcoolismo. E a Iris, ela tinha um relacionamento abusivo, passou por muita violência e ela estava fugindo dessa pessoa. Ela encontra uma oportunidade de alugar, né, um quarto com a Giane. Os três vão se integrar, vamos dizer assim, cada um ajustando uma parte no outro que é necessária, né, vivendo essas dores juntos. É muito bonito o livro. A forma como ela escreve é de uma delicadeza assim muito impressionante. A parte do alcoolismo, tem uma carta que a mãe do Theo deixa para ele, é muito emocionante essas questões. E aqui tem um trecho desse livro que eu gostaria de ler para vocês também, que eu achei muito bonito, que ela vai dizer assim, no epílogo do livro: ao longo de nossas vidas, conhecemos milhares de pessoas. Laços invisíveis se tecem entre elas e nós. Laços que formam a pessoa que somos. Alguns são efêmeros, outros duradouros. Todos exercem uma influência sobre nossas vidas. Da pessoa com quem trocamos algumas palavras numa fila de espera, à que escolhemos para compartilhar um pedaço do nosso caminho. Há rostos que passam e outros que permanecem. Há rostos que escolhemos e outros que se impõem. Há rostos que esquecemos e outros que nos marcam. Há rostos com os quais cruzamos várias vezes. É muito bonito, recomendo demais a leitura para vocês. Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado desse formato leve também de vídeo e que vocês possam se divertir com essas leituras, caso estejam procurando algo mais leve. Não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar as próximas leituras e também deixe aqui seu comentário, sua sugestão, ou caso você tenha lido alguns desses livros, também deixe aqui o seu comentário. Então, até o próximo vídeo. Tchau!